Bom dia, vamos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, item 5, Parábola do Semeador. Vamos então começar com uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo pela oportunidade de estudar as palavras de Jesus, de compreendê-las de forma que possamos dar sentido às nossas vidas, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como Ele veio nos ensinar, como Ele veio nos mostrar, como Ele veio nos indicar esse caminho de luz, de verdade, e que dá sentido às nossas vidas, que nos faz enxergar onde nós devemos ir, onde nós devemos chegar, para onde nós devemos nos direcionar. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos lá, Parábola do Semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé na margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Saiu aquele que semeia a semear, e enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente, e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer, e como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-na. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por 1. Outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Então aqui, após o relato da parábola, vem a explicação, né? Dizendo que o que significa a estrada, a pedra, os espinhos, a terra fértil, o que significam as sementes, o que significam os pássaros, a falta de raízes. Então vem explicar tudo isso, porque Jesus falava por parábolas exatamente para que nós pudéssemos compreender, fazendo uma reflexão, fazendo um raciocínio, e também porque na época ele não podia dizer tudo o que hoje nós podemos compreender através destas explicações. Por isso, no final, ele disse, escutai, pois, vós outros, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então aqui, já começando a explicação, vem o espírito mau e arrebata o que havia semeado em seu coração. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente tem contato com os ensinamentos de Jesus, aquilo, na hora que vai germinar no nosso coração, se não tiver uma firmeza de raízes, se não tiver um solo fértil, o solo fértil é o nosso próprio coração. O solo é o nosso coração, ele está fértil para fazer crescer as coisas que a gente aprende, que Jesus veio nos ensinar. Então, se não está, qualquer coisa má que aconteça já faz com que essa semente seja arrebatada, como diz aqui. Então,
na primeira contrariedade da vida, na primeira situação difícil que a gente enfrenta, na primeira pessoa que vem nos transmitir falar alguma coisa ruim, a gente já se deixa levar e aquela semente não germina. Isso quando cai na estrada, né? Que é onde não tem terra, não tem nada, que é onde os passarinhos vieram comer. É como se os passarinhos fossem aquilo que não deixou a semente germinar, mas também ela tinha caído num terreno que não é fértil. Ela não ia mesmo germinar, certo? Porque se ela cai no terreno fértil, o passarinho, que é como o mal, né? No caso aqui só uma analogia, vem e come e tira aquilo de você. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra e que a recebe na mesma hora com alegria. Então, aquele que chega a se interessar, que chega a querer, a gostar daquilo que ouve da palavra de Deus, mas não tem raízes em si. E isso dura pouco tempo. Então é aquele fogo de palha, a pessoa se empolga, acha lindo, maravilhoso, acha legal, mas não aplica na vida, não faz aquela semente germinar de forma duradoura, né? Não faz ela crescer, a plantinha que sai ali da semente. É só um fogo de palha, é só momentâneo, é só uma empolgação ali que não tem continuidade. Então, recebe com alegria, mas não tem raízes em si e dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Então ele recebe, ele dá continuidade a germinação, vamos dizer assim, né? Ele dá importância, ele realmente sente no coração dele que essa palavra é transformadora e faz sentido para a vida dele, porém, quando ele se depara com as tentações, né? As facilidades, os prazeres da carne, ele abre mão dessa possibilidade de ir em frente com Jesus, né? Ele abre mão disso pelos prazeres da carne. Aquele que recebeu a semente em uma boa terra é aquele que ouve a palavra, lhe dá atenção e frutifica, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Isso também está na Bíblia, em Mateus 13, 18 a 23. Então, na própria palavra, na própria Bíblia, tem a explicação da parábola do semeador, né? Não é sempre que isso acontece. Muitas vezes a parábola é colocada e cabe a nós interpretarmos. Nesse caso aqui tem uma explicação no próprio Evangelho. Então, aquele que recebeu a semente na terra boa é aquele que ouve e frutifica, rende, né? Faz crescer, faz germinar, dá importância e continuidade, dá exemplo, ensina, né? Por quê? Porque ele age na própria vida dele da forma como ele aprendeu com a palavra do Senhor. A parábola do semeador, ali agora já não está mais na Bíblia, essa explicação está no Evangelho segundo o Espiritismo. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta? E semelhantes às sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam. A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais
e deles não tiram nenhuma consequência, a pessoa que só fica assim achando legal, acredita na comunicação dos espíritos, mas só tá ali porque acha legal, acha interessante, né? Acha que tá participando de algo ou sobrenatural, ou sabe que não é sobrenatural, mas tá ali interessado só no showzinho, né? Como se fosse um, um fenômeno, como que eu vou dizer? Para ser admirado a manifestação dos espíritos. E não extrai disso nada de útil para a própria vida. Fica só nessa superficialidade, como era a terra onde caíram as sementes na pedra. Bem superficial, não cria raízes, não gera nada, não transforma nada, não gera nada de bom, né? Não simboliza os que procuram o lado brilhante das comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes? Aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram aplicados a outrem e não a si mesmos? Ai, que lindo, mas não faz na própria vida. E, finalmente, aqueles para quem os ensinamentos são como a semente que cai em terra boa e produz frutos? Então, aqui a analogia para com os espíritas. Agora nós vamos para o item 7, que se chama o dever. E aí, muito interessante que eu vou ler o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos, porque eles são realmente fortes, interessantíssimos. O dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Então tá falando aqui, ó, o dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes até os mais elevados atos. Então é assim, é todo momento, é 24 horas por dia, né? Não é assim, no meu trabalho eu cumpro o meu dever, com meu filho eu cumpro o meu dever, como profissional, como mãe, como dona de casa, como na sociedade, para com as pessoas carentes. Não, é o tempo todo. E eu acho muito interessante que a primeira frase aqui diz: primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros, que é aquilo que eu sempre digo. Se nós não estamos bem com a gente, conosco mesmos, nós não temos condições nenhuma de contribuir para os outros, de cumprir o nosso dever com os outros. Então, primeiro a gente deve cuidar de nós. Isso não é egoísmo, isso é responsabilidade. Porque se a gente cuida primeiro do outro, isso não vai durar, porque a gente vai ficar mal e logo em seguida não vai conseguir cuidar nem de nós, nem do outro. Então, está errado priorizar as outras pessoas. É claro que se nós temos alguém sob nossa responsabilidade, nós temos que cuidar dessa pessoa obrigatoriamente. É nossa responsabilidade, a palavra já diz, é nossa obrigação. Porém, primeiro nós temos que estar bem. Se eu estiver numa situação dificílima, eu e outra pessoa, nós somos, vamos fazer uma analogia das dificuldades da vida, dos problemas da vida com um naufrágio. Então nós somos sobreviventes, só que nós estamos ali no mar, sem uma tábua de salvação, sem algo no que se apoiar para conseguir boiar, né? E prestes a nos afogarmos. E aí eu encontro uma tábua. E eu jogo primeiro para o outro, e o outro às vezes nem tá querendo se salvar, né? Eu penso primeiro em pegar aquilo e levar até o outro. Só que eu não tenho condição, só que eu não me apoio nela. Eu não deveria me apoiar nela e ir apoiado nesta tábua até o outro para que ele também se apoie nessa tábua, nessa boia, em qualquer coisa que flutue, para que ele também se apoie?
Não deveria fazer isso? Porque se eu tentar jogar pro outro e ficar sem, pode ser que a tábua nem alcance o outro e eu também não fique sem ela. Então eu preciso primeiro me salvar para depois salvar o outro, né? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui nos nossos estudos do Evangelho. Se eu estou morrendo de sede, literalmente, estou no deserto, estou desidratando, eu vou morrer se eu não tomar um gole de água. Aí eu encontro água, aí eu penso assim, vou levar para aquele ali que tá morrendo também. Aí no caminho eu morro, eu não tomo água, porque eu penso primeiro no outro, aí eu vou levar até o outro e caio no meio do caminho morta e a água derrama e o outro também morre porque também ficou sem água. Eu tenho muito mais chance de salvar o outro se eu me salvar. Então, primeiro eu bebo um gole de água, me certifico de que vai sobrar para o outro, então eu não tomo tudo, eu bebo um pouco, aí eu retomo as forças, consigo ter condições de ir até ele levar para ele. Senão, os dois vão morrer de sede. Não é à toa que quando a gente viaja de avião, os comissários de bordo, quando vão nos orientar, em caso de acidente, caso de despressurização do avião, cairão máscaras, cai ali do teto, máscaras, para que a gente possa conseguir respirar, já que está despressurizado. O avião precisa de máscara para respirar. E o que eles falam? Coloque primeiro em você, depois ajude idosos e crianças. Se eu não colocar primeiro em mim e for ajudar os outros antes, corre o risco de eu desmaiar antes de ajudar alguém. Ou seja, eu desmaio e a pessoa também fica sem máscara. Se eu puser em mim, eu respiro, consigo chegar até a pessoa e ajudar ela. Então, eu tenho obrigação de preservar a mim mesmo para que seja possível ajudar os outros. Mesmo quando eu acho que o outro é mais importante que eu, o que está errado, mas vamos supor que você não concorde comigo e queira achar que o outro é mais importante, que você tem que ajudar primeiro o outro, que você tem que ajudar o outro, que isso é mais importante do que ajudar a si mesmo. Mesmo assim, você vai ter que ajudar a si mesmo antes, senão você não vai conseguir ajudar o outro também. Muitas pessoas caem nesse erro, se sacrificam, se penalizam, se deixam de lado, achando que vai contribuir com o outro, que tá errado, mas né, se a pessoa acha isso certo e ela acha que ela deve fazer isso primeiro, ajudar o outro, ela cai antes de conseguir um resultado com o outro, porque ela ficou fraca, ela ficou sem a água, ela ficou sem a tábua de salvação, ela ficou sem a máscara para respirar e sucumbiu antes de conseguir resultados na ajuda ao outro. Então eu acho muito interessante que isso esteja escrito no Evangelho, eu vou até ler novamente. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. É muito mais fácil eu cumprir o dever em atos que se exige de mim, que eu já sei que são exigidos, que eu já sei que são parte das minhas tarefas ou das coisas que eu quero fazer para ajudar as outras pessoas ou para contribuir para a evolução. Enfim, ações são muito mais fáceis de se realizar do que cumprir os deveres com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos, nós temos um trabalho a ser feito para como que eu vou dizer, para educá-los, né? Para educar os nossos sentimentos. É muito mais difícil você deixar de sentir raiva, você perdoar, você deixar de alimentar uma mágoa do que pegar uma cesta básica e entregar para alguém, né? Os nossos ou limpar uma casa, ou cuidar de um filho.
cuidar com obrigações, atos, ações do dia a dia, tarefas do dia a dia. É muito mais fácil realizar tarefas achando que está cumprindo o dever do que educar os nossos sentimentos. E esses que são os mais importantes. E olha aqui por que é difícil. Não, por motivos óbvios que vocês já devem estar pensando. E aqui tem um ponto de vista muito interessante, que é o seguinte, eu já vou ler aqui, mas vou dar um spoiler antes. Que é o seguinte, os nossos sentimentos, se eu tô sentindo raiva e disfarço, eu não tenho nenhuma condenação. E também, se eu consigo domar os meus maus sentimentos e transformar em sentimentos bons, ou pelo menos só domar esses sentimentos ruins, ninguém sabe também e não tem reconhecimento. Então, eu não tenho nem punição e nem reconhecimento das outras pessoas, da sociedade, acaba se tornando algo. Não existe um estímulo palpável para isso. O estímulo é interno, é de você com você mesmo. E se você não tem isso com você mesmo, essa vontade própria, essa necessidade sua com você mesmo de fazer isso, não faz. Porque não é cobrado, né? Não é cobrado pela sociedade. A sociedade vê os atos externos, não vê aquilo que está dentro do seu coração. Então, e é mais difícil também por este motivo. Vamos lá. É muito difícil ser cumprido o dever na ordem dos sentimentos, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, ninguém fica sabendo quando você supera um mau sentimento. E suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Ninguém fica sabendo também quando você tá com raiva, quando você... A não ser que você manifeste, aí é um ato. Aqui tá falando dos sentimentos internos que estão guardados dentro do seu coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Esse aguilhão que significa estimulante da consciência. Então, é você com você mesmo, é a sua consciência, é o seu livre-arbítrio que vai determinar se você vai ou não cumprir o dever em relação aos seus sentimentos, ou se você vai buscar por isso, se você vai querer isso. Não vai ser a sociedade. É você com você mesmo. Guardião da integridade interior. Então, o livre-arbítrio, ele é guardião da nossa integridade. Porque nós não somos obrigados a nada. Nós temos livre-arbítrio. Só que nós sofremos as consequências dos nossos atos. Sofremos quando é algo ruim e também somos beneficiados com as consequências dos nossos próprios atos por causa da mesma lei de ação e reação. Então, o livre-arbítrio é como ele mesmo diz, é livre. Você pode fazer o que você quiser, mas tudo tem consequências, boas ou ruins, de acordo ao que a gente faz. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, já li. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado, então como que o dever do coração nos eleva? Mas como nós sabemos se nós estamos cumprindo? Onde começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do próximo. Então, a partir do momento que eu estou ameaçando a tranquilidade ou a qualquer... existe a possibilidade de causar qualquer prejuízo às outras pessoas, é aí que mora o meu dever. É aí onde eu sei que eu não posso agir, não posso continuar. E termina no limite em que não desejaria ver o transporte em relação a nós mesmos. Então, nós somos a medida do nosso dever. Isso é a tal da empatia, né? É o que nós, hoje se convencionou denominar de empatia, que é você se ver naquela situação e imaginar como seria se você estivesse no lugar da outra pessoa.
E aí, aqui continua falando que Deus criou todos nós iguais perante a dor, exatamente para que nós possamos entender o que a outra pessoa está sentindo. Então, a dor é igual para todas as pessoas. Todos nós somos capazes de imaginar a dor do outro, sentir exatamente como ela é, se colocar totalmente no lugar do outro, não dá, mas dá para nos imaginar naquela situação, porque nós com certeza já sentimos dores parecidas ou já sentimos alguma dor que possa nos mostrar que a dor do outro pode ser parecida com aquela ou muito mais intensa, mas parecida, com a mesma origem, com o mesmo tipo. Um dia eu fiquei, faz de conta que eu quebrei a perna e fiquei com a minha mobilidade reduzida durante 60 dias. Isso não me faz saber exatamente como é viver em uma cadeira de rodas. Mas se foi ruim ficar com uma perna quebrada durante 60 dias, eu senti uma dor em relação a isso, uma dor, um sentimento ruim em relação a isso, eu posso imaginar que é muito pior viver, mas que não dá para ter noção de como é, mas dá para imaginar a dor de quem tá infinitamente maior do que aquela que eu senti, que é viver em uma cadeira de rodas e não ficar 60 dias com mobilidade reduzida, né? Então, é por isso que Deus nos fez todos com semelhantes em relação à dor. Todos nós podemos imaginar a dor do outro. E aí, indo para o item 8, nós falaremos sobre virtude. A virtude é o conjunto das qualidades essenciais que constituem o ser humano. E ela deve ser modesta. Aqui está dizendo que quando nós somos virtuosos, porém fazemos propaganda das nossas virtudes, nós estamos anulando a própria virtude. Então a gente é caridoso, a gente tem... aqui está dizendo quais são as características aqui, ó. Caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. São as qualidades do homem virtuoso. Mas se a gente é caridoso, laborioso, sóbrio, fica fazendo propaganda disso, a gente está anulando essas virtudes. Então, não adianta nada ser virtuoso, mas fazer propaganda disso, porque está condicionado a virtude à modéstia. Diz aqui que essas pessoas que ficam fazendo propaganda das suas próprias qualidades são muito conhecidas do mundo, mas são desconhecidas de Deus. E ao contrário, aquelas que são virtuosas e modestas, né? Elas são pouco conhecidas pelo mundo, porque não fazem propaganda, mas são conhecidas de Deus, que praticam o bem com desinteresse. Então, falamos hoje sobre a parábola do semeador, sobre o dever, sobre a virtude, e vamos fechar aqui fazendo um reviewzinho aqui do dever, pensando no quanto é importante nos responsabilizar por nós mesmos para depois podermos ajudar as outras pessoas, já que sem cuidar de nós mesmos é impossível cuidar do outro. Queria que ficasse isso como mensagem principal aqui dessa nossa conversa. E no próximo falaremos sobre os superiores e os inferiores, que fala sobre autoridade, sobre subordinação. E vamos ver então o que o Evangelho tem para nos dizer sobre isso. Interessante, né? Como o Evangelho nos traz questões práticas da nossa vida cotidiana mesmo. Não é coisa abstrata pra gente pensar, só ficar pensando sem ter uma aplicação prática. Não, é do cotidiano mesmo, é da vida
da vida, foi trazido para nós, para que nós possamos colocar em prática em nossa vida cotidiana, diária. E é sobre uma coisa bem prática que nós vamos falar nos próximos, no nosso próximo, na nossa próxima conversa aqui. Então vamos mais uma vez agradecer, encher os nossos corações de gratidão por tantas e tantas coisas boas que acontecem em nossas vidas. Que nós sejamos capazes de olhar para nós mesmos, olhar para a nossa vida e entender, observar, compreender, perceber o quanto existem mais coisas boas do que coisas ruins acontecendo. E assim nós possamos encher o nosso coração de gratidão. Nos ajudem, amigos espirituais, para que nós possamos sempre, sempre, em todos os momentos do nosso dia, ver a beleza e a justiça de Deus ao nosso redor. Que nós nunca percamos a esperança, porque podemos ver a quantidade enorme de coisas boas que estão acontecendo em redor de nós. Que assim seja. Um grande beijo, fiquem com Deus e até mais.